Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, nós vamos hoje ver o capítulo 30. Mas antes quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, Pai, abençoa esta leitura, abençoa este estudo, que o Senhor me dê, Senhor Jesus, sabedoria, e que eu possa entender, e as pessoas que possam ver também, elas possam entender este capítulo 30, Pai, e que também tenha alguma mensagem para cada um de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, começa o capítulo 30 dizendo assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, porque lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, ele chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas que me terão por venturosa. E lhe chamou Aser. Então aqui nós vemos aqui, nesse primeiro segmento do capítulo 30, um cenário de lutas emocionais e por uma intensa vontade, né, de serem mães. Tanto Raquel quanto Lia, nós vemos aqui duas mulheres. Uma, Lia, nós vimos no capítulo anterior que ela concebeu 4 filhos a Jacó. Por quê? Porque ela era desprezada, uma mulher desprezada, e Deus a fê-la fecunda, ou seja, ela teve a capacidade de gerar filhos, e deu 4 filhos a Jacó. E aqui nós vemos o diálogo, né? Raquel vendo a fecundidade de sua irmã Lia, então isso gerou uma luta emocional e uma vontade de ser mãe. É tanto que ela chega para seu marido Jacó e diz a ele: Dá-me filho, senão morrerei. Ou seja, ela estava tão angustiada, tão aflita, né? Porque não tinha filhos, que ela chega ao ponto de dizer a ele que se ele não desse filhos a ela, ela iria morrer. E essas palavras, elas têm efeito, por isso que nós temos que ter bastante cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, porque a palavra tem poder, e ela realmente vai morrer por causa de um filho. Ela morre de parto no seu segundo filho, no filho Benjamim. Ela tem um filho chamado José, filho natural dela, e depois um filho Benjamim, e no trabalho de parto ela morre. A própria Raquel. Mas aqui ela está pedindo, dizendo a ele que se não desse filhos, ela ia morrer. E é por causa de um filho que ela morre. Aqui, e ele diz a ela: Acaso estou eu em lugar de Deus para que eu venha a te frutificar? Ou seja, Jacó diz: Não, eu não sou Deus, não sou eu que tenho essa capacidade de colocar um filho no seu ventre, né? Então aqui nesse primeiro segmento, nós testemunhamos as emoções e os conflitos fervilhantes entre Lia e Raquel, duas irmãs que compartilham o amor do mesmo homem Jacó. Então o que é que Raquel faz? Como ela não está concebendo, não está tendo filhos, ela oferece a sua escrava a Jacó para que ele possa se deitar com ela e ela ter um filho, para que possa vir a ser filho também de Raquel. Raquel está copiando a mesma coisa que Sara fez. Isso era um costume natural naquela época. A cultura local ensinava assim, ou seja, a mulher que não podia conceber filho,
poderia pegar a sua escrava, né, aquelas que tinham condições, e dar a sua escrava para seu marido, para que ela pudesse ter um filho e o filho viesse a ser da mulher e do esposo, ou seja, de Raquel e Jacó. E é assim que Raquel faz. Então, a sua serva, Bila, concebe 2 vezes um filho chamado Dan e o outro Naftali. Já Lia, como ela tinha dado 4 filhos a Jacó, ela cessou a madre, ela começou a ficar infértil. Mas aí ela também, vendo o que Raquel fez, ela vai copiar a mesma atitude de Raquel e vai dar a sua serva, chamada Zilpa, para se deitar com Jacó e também ter filhos. E nesse caso, a sua escrava se deita 2 vezes e por 2 vezes ela tem 2 filhos. Um chamado, um filho chamado Gade e o outro Azer. 2 filhos da serva de Lia com Jacó. Então nós vemos aqui que essa narrativa aqui está repleta de nuances e revela os anseios profundos das mulheres daquela época em conceber em relação à maternidade. Então aqui nós vemos também que hoje muitas mulheres também não podem ter filhos. Então elas têm que orar a Deus para que Deus possa conceber, para que elas possam ter filhos. E aqui nós vemos que a partir do versículo 14 até o versículo 24, nós vamos ver as 12 tribos de Israel sendo formadas. Por quê? Porque aqui nesse segundo segmento do capítulo 30, isso aqui nos leva a uma jornada fascinante pela geração das tribos de Israel, revelando a complexidade das relações familiares e as interações divinas que moldaram o destino daquela nação. Nessa parte da história, nós somos apresentados aos filhos que Lia e Raquel, juntamente com suas servas, deram a Jacó, desempenhando um papel crucial na formação das 12 tribos de Israel. Então o capítulo se inicia com o nascimento de Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e esses nascimentos representam um ponto, né, da viragem na competição entre as irmãs, porque uma vez que Raquel começa a ganhar vantagem em relação a Lia, então cada filho nascido é considerado uma vitória, uma prova de bênção divina, uma medida de status na família. Mas aí vem depois Lia e manda também que Jacó se deite com suas servas, com as suas escravas, a sua escrava Zilpa. E ela tem 2 filhos chamados Gade e Azer, também filhos dessa serva. E essa rivalidade começa a se intensificar, né? Então nós vamos ver que aí começa a geração das 12 tribos de Israel. Aqui, nesse capítulo, né, culmina com o nascimento de Zacá e Zebulon, filhos de Lia, porque ela também continua ainda depois a dar mais filhos a Jacó. A última filha que ela tem chama-se Diná. Então, esses nascimentos representam uma recuperação para Lia em sua luta pela maternidade, ou seja, ela passa um tempo infértil, mas depois ela volta a gerar filhos, a ter mais filhos. Então, os nomes dados a essas crianças também refletem a gratidão e a alegria de Lia, né? E ela coloca os nomes dos filhos dela, chamado Issacar, Zebulon. Então, e por fim, nós vemos que Raquel, no final, Deus concede a ela, no versículo 23 diz, ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José. E ela pede ainda, dê-me o Senhor ainda outro filho. E é nesse segundo filho que Raquel tem, chamado Benjamim, que ela morre em trabalho de parto, né? Então, em resumo, esse capítulo 30, a partir do versículo 14 ao versículo 24, nós vemos aqui que nos leva uma jornada da geração das tribos de Israel, né? Levando aqui
as relações familiares complexas entre duas irmãs, Lia e Raquel, que tudo isso culminou com a geração dessas 12 tribos de Israel, tanto por parte de Raquel, embora tendo sua infertilidade, mas depois ela ela concebeu, né? E Lia, que já tinha concebido 4 filhos, fica um tempo estéril, mas depois ela volta a conceber novamente, né? E a partir do versículo 27, nós vamos ver, aliás, no versículo 25 ainda, nós vamos ver um pedido de Jacó a Labão, seu sogro. Diz assim, no versículo 25, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então, aqui começa agora um pacto entre Labão e Jacó. Jacó agora quer pegar as suas 2 mulheres, os seus filhos, quer pegar os seus rebanhos, ou seja, a parte que ele cabe, né, e quer ir embora, quer sair da tutela do seu sogro, porque ele morava com seu sogro, ele trabalhava para seu sogro Labão. E aqui ele agora pede a Labão que dê a sua parte para que ele possa partir com as suas famílias. Então, no versículo 27, Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também para a minha casa? Então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, terá tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então aqui nós vamos ver, aqui o capítulo começa com Jacó expressando o seu desejo de retornar à sua terra natal, Canaã. E ele reconhece que já trabalhou arduamente para Labão, cuidando de seus rebanhos, servindo fielmente a ele, e agora Jacó deseja estabelecer seu próprio lar com sua família. E esse desejo de autonomia e independência é compreensível e reflete a aspiração, né, de muitos indivíduos que às vezes querem alcançar sua própria independência e sucesso, porque Jacó vivia sob a tutela do seu sogro, então ele queria agora ir para um canto, lá para a terra de Canaã, para a terra dos seus pais, levar sua família e continuar produzindo, né, seu próprio, ou seja, ele mesmo criando seus rebanhos. Mas aí Labão faz uma proposta para ele. Ou seja, Labão diz a ele, olha, ele sugere que todos os cordeiros listrados e malhados se tornem propriedade de Jacó, enquanto os rebanhos sólidos permaneceriam com Labão. Então, esse acordo é complexo e exige que Jacó exerça sua habilidade em criar animais com manchas e listras. Uma estratégia que se revela eficaz mais tarde, porque nós vamos ver que agora Jacó, para que ele pudesse produzir animais com listras, ele vai usar de uma estratégia. Aí no versículo 37 diz assim, tomou então Jacó
varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descendentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados, dos pretos, dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais rico, teve muitos rebanhos e servas, e camelos e jumentos. Ou seja, aqui nós vamos ver a estratégia que Jacó vai usar para que seus rebanhos nasçam com listras. E aí ele faz essa estratégia. Ele pega varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, né, remove a casca e coloca lá. Quando os rebanhos vinham beber, eles colocavam essas varas, e o seu rebanho, quando ele começava a conceber, concebiam justamente crias com listras, né, salpicados, né? Então aqui nós vamos ver que foi uma estratégia que Jacó usou, né, para que as suas crias tivessem êxito, né? Então aqui nós vemos, aqui nos leva a ver a providência divina. Nós estamos vendo o que Deus fez, né? A providência divina e como ela se manifestou na vida de Jacó, porque é um homem que enfrentou desafios e conflitos ao longo de sua jornada, mas aqui nós vemos que Jacó estava sendo abençoado. Por quê? Porque nós vimos no caminho, no trajeto lá da terra dos seus pais para a terra de Harã, onde ele estava agora, ele no meio do caminho ele se deitou e pôs a cabeça em cima de um travesseiro, em cima de uma pedra, e ali ele orou a Deus e pediu a Deus que o abençoasse. E aqui nós vimos a resposta de oração de Deus na vida de Jacó, ou seja, ele foi próspero e tudo o que ele fazia se prosperava. Então aqui o episódio começa Jacó tomando varas de álamo, descascando para criar listras brancas nas varas e depois colocando nos bebedouros dos rebanhos durante o período de acasalamento. E a intenção de Jacó era usar essa estratégia para influenciar a descendência dos animais, visando criar cordeiros listrados e malhados. E essa ação aparentemente peculiar poderia ser vista como um exemplo de engenhosidade, ou seja, de inteligência de Jacó em criar animais com características específicas, mas confiando primeiramente na providência divina, né? Porque não era o motivo dele colocar uma vara listrada na hora do acasalamento do seu rebanho, que aquilo ia fazer com que os seus rebanhos tivessem crias listradas e pintadas. Não, mas era a providência de Deus, era a fé que Jacó tinha em Deus, né? Então nós vemos aqui que Deus foi generoso para Jacó. Então o capítulo 20, o capítulo 30, né? Nós vimos aqui que carrega mensagens e lições valiosas, né? Que ressoam até em nossos dias, né? Porque essa passagem aqui da Bíblia nos lembra dos aspectos universais da experiência humana que continuam relevantes e inspiradoras, porque aqui nós vemos a luta pela maternidade, nós vimos aqui a ansiedade de Raquel em querer ser mãe. E aqui nós vimos tanto Raquel como também Lia, porque Lia passou um período estéril. Então nós vimos aqui a ansiedade de ambas, né? As esperanças e os desejos profundos que muitas pessoas hoje enfrentam. Hoje nós vemos que existem pessoas que enfrentam esses mesmos problemas, o problema da esterilidade. Então a busca por filhos era um anseio humano fundamental, tanto naquela época quanto hoje também. E a angústia da infertilidade afeta muitas pessoas, muitos casais, né, que querem ter filhos, mas muitas vezes a mulher ou o marido é estéril, né?
Então aqui esse capítulo nos lembra da importância de apoiar aqueles que enfrentam esses desafios para se tornarem pais, né? Mostrando empatia, compaixão, compreensão e principalmente mostrando a eles o caminho, qual é o caminho que eles devem enveredar, pelo qual eles devem procurar. Primeiro procurar a providência de Deus, a providência divina, porque só Deus é quem pode fazer tal coisa, tal milagre, né? Não é a ciência já tem até contribuído para esses casais através de fertilização in vitro, através de outros métodos, mas para ser para se colocar, né, o filho no ventre materno, tem que ser a providência divina, né? E além disso, né, aqui a história nós vimos também um acordo que Jacó fez com Labão nas suas negociações. E nós vemos que os acordos e conflitos refletem a complexidade das relações humanas, relações familiares, no caso aqui Labão era sogro de Jacó, como também com relação às relações comerciais, né? Aqui era no trato da relação patrão-empregado, né? Que também são uma parte intrínseca na nossa sociedade e que nós vemos também que essas relações também às vezes existem dificuldades para pessoas que enfrentam problemas, né? E aqui Jacó, a estratégia de Jacó, primeiro ele sugere um acordo, né? Ele parte para um acordo, ele não toma uma decisão impulsiva de abandonar o seu sogro e ir embora, não. Ele faz um acordo com Labão, até porque é uma proposta feita por Labão. Labão é quem propõe a Jacó para que ele continue, e ele dá essa proposta para ele, para que aquelas crias, o rebanho que nascesse malhado e pintado seria de Jacó. Então, só que Jacó, como tem a inteligência, né, e a inspiração divina, ele faz uma estratégia. Qual é a estratégia de Jacó? É que com as varas de álamo e as varas de álamo, de plântano, de aveleira, ele começa a fazer criar uma estratégia para que os rebanhos, eles possam, na hora do acasalamento, eles possam conceber crias já pintadas e malhadas, né? Não é que as varas que ele fez, que existiam listras, que isso aqui ia causar, não, mas era a providência de Deus na fé que ele fez com fé, então, e ele foi abençoado, né? Então aqui nós vemos que, nesse capítulo 30, nos ensina sobre a importância de reconhecer e agradecer pelas bênçãos que recebemos, porque Jacó recebeu muitas bênçãos dos seus filhos, ele foi abençoado uma grande quantidade de filhos, tanto que as 12 tribos foram feitas foram formadas a partir dos filhos de Jacó. Além disso, ele foi muito próspero, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Então, aqui nós vemos que eles tiveram atitude de gratidão, né? Porque Jacó viu que ele foi abençoado, ricamente abençoado foi Jacó. Então isso nos mostra também, né, que nós devemos orar em agradecimento a Deus pela providência divina nas nossas vidas, né? Porque aqui nós vemos que Jacó foi um homem próspero em tudo, né? Na relação, primeiro em Deus colocar na vida dele uma mulher que ele amou à primeira vista, que foi Raquel. Mesmo ela tendo depois problema de infertilidade, mas ele veio a ter filhos com a outra mulher, a substituta, por um astuto plano do seu sogro, Labão. Mas isso talvez já fosse para que ele pudesse ter essa quantidade de filhos, porque a Lia e a Raquel deram-lhe filhos. É tanto que as duas servas das duas esposas também conceberam filhos. Então ele teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. E ele também foi próspero, porque tudo que ele fazia dava certo, né? Prosperava. Ou seja, o seu sogro fez um acordo com ele para que o seu rebanho
pudesse nascer listrado, e tudo que fosse listrado e pintado era de Jacó. Só que todas as crias nasciam dessa maneira. Então o seu rebanho foi aumentando, aumentando, e diz aqui que o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e camelos e jumentas. Então isso significa que Jacó enriqueceu. Amém? É assim que nós vemos nesse capítulo 20. Amém?